Bom, gente, é isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nessa pregação aí eu vou estar falando sobre um pouco do livro de Jó, né? E eu convido você já a ir pegando a sua Bíblia, né? Preparar, porque vai ser um estudo um pouco mais aprofundado. E você vai viajar, né? Lá do capítulo 1 até um pouco do final lá do livro de Jó e aprender muita coisa interessante. Para quem já me viu pregando, né? É bom você olhar de novo para ver se você entendeu tudo corretamente. E basicamente é isso. Fica com o vídeo e é isso aí. Da casa de Deus. A mensagem de hoje ela vai falar um pouco sobre escolher servir a Deus, independente da situação, e também vai falar um pouco do caráter de Deus, de como Ele administra o mundo e várias outras questões que podem ser chamadas de filosóficas. Alguém aí teria ideia do livro que eu vou abrir? Mas que mesmo sendo apenas um livro da Bíblia, ele traz bastante informação, como posso dizer, interessante sobre esse assunto, que pode nos ajudar a refletir um pouco. Quem gostaria de tentar chutar o nome desse livro? Não. Você gostaria de tentar? Exato. Durante uma pregação aqui na igreja, me veio uma iluminação. Eu senti que Deus ele queria que eu falasse sobre esse livro, mais especificamente sobre você escolher tentar defender a Deus, mesmo em qualquer situação de dificuldade. Mas esse personagem tão conhecido da Bíblia, Jó, ele é chamado para poder participar disso aqui, mas sem saber. Ele não tem, como pode ver, consciência do que aconteceu no céu. Ele não tem consciência do que ia acontecer na vida dele, mas uma coisa ele tinha consciência, de que havia um Deus, que esse Deus era justo e de que ele ia fazer o melhor para ele. Eu convido a igreja a deixar suas Bíblias abertas em Jó capítulo 1. Antes disso, eu gostaria de dizer para quem sabe que a gente precisa de pedir a ajuda de Deus para que Ele mande o Espírito Santo como professor toda vez que nós abrimos a Bíblia. Porque se nós não pedimos a ajuda do Espírito Santo como professor, é como se estivéssemos lendo qualquer outro livro. Qualquer outro livro. Machado de Assis, sei lá, qualquer outro autor, mas a gente vai ler agora Jó, um livro inspirado por Deus e que eu acredito que vai trazer muita iluminação para você, tanto na questão filosófica, mas também na questão espiritual. Olha isso, amado Deus e eterno, fica conosco e manda o seu Santo Espírito, por favor, meu Deus, a cada um aqui. Sei que nós não merecemos nada, mas o Senhor é benigno e nos enche da sua santa graça. Esse livro vai mostrar que o Senhor é justo, mas que para nós é difícil compreender. Ajuda-nos então, por favor, meu Deus, pois sem o seu Santo Espírito nós não iremos compreender. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o fone ele desligou, mas não tem problema. Eu continuo com esse. Só deixa eu tirar esse. Bom, acontece. Vamos começar a nossa leitura em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Para quem já viu uma pregação minha, eu gosto que as pessoas que estão
recebendo a palavra, leiam ela na hora que eu estou aqui na pregação. Então, quem se voltaria a ler o versículo 1, depois 2, a quem vai ler o 3? 3, a Rita, 4, o 4, o Joaquim, e o 5 pode ser o Thiago? Ok, pode começar, Thiago. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. As 3 irmãs comiam e beberam e beberem com eles. Recorrido o dono de dias e seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado com meus filhos, e blasfemava. Outra contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos entender o contexto dessa, como posso dizer, desse prólogo, dessa introdução. Quem seria Jó? Hoje em dia, talvez ele não seria tão reconhecido por ter filhos, ou ser casado com uma mulher, ou ser justo, ou ser íntegro. Mas naquela época, as pessoas respeitavam uma pessoa de nome. Elas reconheciam alguém que era justa. Hoje em dia isso é raro. E naquele tempo, eles também achavam isso muito interessante. Jó, ele, além disso, ele tinha filhos, ele tinha muitos animais, e, além de tudo, ele buscava o reconhecimento de Deus e que Deus abençoasse a família dele. Nos banquetes, né, que eles faziam, Jó, na madrugada, ele orava para que Deus, além de abençoar eles, perdoasse caso eles tenham cometido algum pecado que ele não viu. Jó, ele era um homem diferente dos outros homens daquela época. Se você já leu o livro de Jó, ele é um livro que tem bastante poesia, filosofia. Jó, ele não parece uma pessoa que não é letrada, uma pessoa que não sabe falar da maneira correta. E em vários momentos ele usa metáforas para falar sobre o que ele está sentindo, como ele está sentindo. E nesse momento, ele está passando por um dos melhores momentos da vida dele, porque uma hora, como a gente sabe, isso iria estar acabando. Eu gostaria que alguém pudesse ler para mim dos 6 até vamos ver, do 6 até o 10. Assim, mas tem que ter uma leitura assim, firme e forte. Um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este, homem íntegro e reto, temente a Deus e desvia do mal. Pode parar por aí. Então, vamos pegar essa ideia agora, antes de Satanás falar que ele vai proferir contra a vida de Jó e também contra Deus. Você percebe que essa situação se assemelha a uma situação de um tribunal. Eu nunca fui exatamente a um tribunal como um julgado, como uma pessoa que está sendo para ser condenada, ou alguém que vai lá por um testemunho. Eu não participei desse tipo de coisa. Mas muita gente me diz que
quando você está numa situação dessa, você pode sentir um pouco de medo por causa do juiz. E no caso, quem seria o juiz? E também quem seria o advogado de Jó? No caso, Deus, ele é o juiz, mas também ele é o advogado. Porque ele começa falando para Satanás: Satanás, você está vendo? Mesmo que assim, as coisas lá na terra não sejam tudo uma maravilha, ainda tem gente que acredita na verdade. Tem gente que é honesta, que é justa. Tem gente lá ainda que acredita no meu nome. Que na hora que os filhos cometem algo errado, mesmo que ele não saiba, ele faz uma oração de madrugada. Pode continuar para mim, Joaquim, no versículo 9? Satanás ao Senhor, porventura, Jó demora quem é Deus? Acaso não o cercastes como sabe? Como sabe a ele, a sua casa e tudo quanto tens, a obra de suas mãos, abençoaste, e os seus bens multiplicados na terra. Estenda, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e vês se não blasfema contra ti, a tua face? Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, do versículo 6 até o versículo 12, tem uma conversa lá no céu em que Satanás ele vai chegar, vai participar dela. Deus, ele como um bom advogado, ele vai mostrar que não vou falar com o cliente, não sei, o servo dele, não é melhor palavra, porque cliente em paga, e já não tem dinheiro para pagar a Deus como advogado. O servo de Deus na terra, Jó, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa temente a Deus. Jó, ele chega. Deus ele chega defendendo a Jó dessa maneira, mas Satanás, como acusador, como sempre nos acusa perante Deus, ele diz: não, Jó ele só é assim porque você protege ele, porque você deu para ele a melhor casa, porque você deu para ele os melhores bois, as melhores juntas de bois, de jumentas, você deu para ele um monte de gente para trabalhar como servo. Tudo que ele coloca a mão dá certo, e o Senhor nunca se distancia dele. Por isso que nunca ele vai largar o Senhor é a melhor coisa para ele. Agora deixa eu tirar aquela casa dele, que você vai ver o que vai acontecer, porque aí ele vai virar contra o Senhor e você vai ver quem é o Jó de verdade. Então, a primeira permissão que Deus dá a Satanás para que ele possa agir contra Jó é a questão material. E o que acontece no versículo 13, agora eu vou ler, até o versículo 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E de repente deram sobre eles os seus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também estava falando quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bom, quando Jó ele recebe essas notícias, ele percebe algumas coisas. Ele havia perdido seus filhos, ele havia perdido alguns animais e, além de tudo, alguns objetos
que ele tinha, a casa que caiu, ele tinha perdido, não tinha mais. E agora ele teria que mostrar como que ele ia ficar com aquela situação. Porque agora, tudo aquilo que aconteceu mostrava que algo sobrenatural, algo fora do controle de Jó, estava mostrando que ele acabaria perdendo aquilo ali. E o que Jó fez de errado? Nada. Então, o fogo de Deus que caiu do céu, Deus havia permitido que Satanás intervisse, né, na vida de Jó, para ver se ele continuaria fiel. E o vento, imagina gente, um vento tão forte que conseguisse derrubar uma casa. É esse vento que veio e de maneira sobrenatural matou o primogênito e também alguns outros filhos. E então, no versículo 20, 21 e 22, Jó, ele se mantém firme perante o primeiro golpe, de Satanás como acusador no tribunal de Deus. Porque ele chegou e disse assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E essa afirmação aqui embaixo é o que conclui tudo perante ao tribunal de Deus. Porque em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele podia falar tudo de errado que Deus fez contra ele. Ele poderia falar: mas Senhor, por que você não defendeu a minha casa? Por que você não segurou o teto para que meus filhos fugissem? Porque uma casa eu posso reconstruir, mas a vida dos meus filhos eu não posso restituir. Por que o Senhor permitiu que meus cabelos fossem levados pelos cananeus? Deus. Por que o Senhor permitiu que eu perdesse meu primeiro filho, o meu filho primogênito? Não, o Jó não fala isso. Surpreendentemente, ele consegue, no meio da fé dele, se manter firme. E olha que essa situação não é fácil. Hoje em dia, por pouca coisa, nós estamos estourando a cabeça. Mas Jó, depois de perder o filho mais velho, que naquela época era a mesma coisa que Abraão perder Isaac. Aí entende? A mesma coisa que Adão perder Sete. No caso, Adão ele perdeu o primogênito, né? Abel e Caim, uma situação que não deu certo. Mas Jó, nesse momento, o que eu consigo trazer dele para nós? Um exemplo. Mesmo que você esteja numa situação complicada, você tem que sobressair a isso. Não por meio da sua força. Porque Jó ele não teria força para fazer isso sozinho. Quem que deu força para ele? E disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A próxima frase que Jó vai falar complementa essa. No capítulo 2, nós vamos ver mais uma entrada de Satanás no lugar onde vai ser julgado Jó novamente. Porque Satanás ele não vai largar do pé de Deus até que ele prove que Jó não tem nenhum mérito para poder continuar sendo chamado nem de filho de Deus, nem de servo de Deus, nem de nada. Porque tudo que ele faz, segundo Satanás, seria por interesse. Mas agora nós vamos ver novamente que isso é uma mentira. O versículo 1 em diante até o final. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, lembrando, não é só Satanás que está lá. Outros anjos estão vendo essa situação, né? Porque para todo crime, além de ter uma pessoa que cometeu o crime, uma pessoa que é vítima do crime, existem quem fica em torno vendo as coisas, as testemunhas, plateia, paixão. No dia em que vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E aí ele fala a mesma coisa. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de onde era a terra e passear por ela.
Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus. Lembrando, depois que Deus fala que se desvia do mal, aí começa a falar um pouco mais. Por causa que antes, na primeira vez no julgamento, Deus ele fala, e que se desvia do mal, ponto. E aí vem a fala de Satanás. Mas agora Deus ele acrescenta mais uma coisa, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então, haveria algum motivo para Jó perder o primogênito, perder os animais, perder os filhos? Não. O próprio Deus está falando, não há motivo para isso. E ele continua íntegro, ele continua me servindo. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ele ainda se dispõe a estar do lado justo, do lado da verdade. Porque você não conseguiu enganar. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Agora, Satanás ele vai tentar uma estratégia diferente, porque ele viu que se ele atacar ao redor de Jó, não vai acontecer nada. Então ele vai atacar aonde a ferida dói. Ele vai atacar aqui, na carne. Disse o Senhor, no versículo 6, a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou o carro para com ele raspar-se. Bom, eu poderia dizer que a situação de Jó, ela poderia ser comparada, a de outras pessoas. Mas na verdade essa doença, ela não provém de uma alimentação ruim, não provém de maus hábitos, uso de cigarro, uso de bebida alcoólica. Naquela época ainda não tinha cigarro, mas tinha coisas semelhantes. E Jó não fazia isso, ele era um homem reto, um homem que seguia Deus. Mas por que ele ficou com tumor? Por quê? Deus ele permitiu que Satanás causasse aquela dor, porque ele também queria provar que Jó ele não iria deixar de servi-lo, porque Jó era um homem íntegro e que mesmo com tudo, ele continuaria firme. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Então, desse momento em diante, Jó, ele acaba, como pode dizer, se vendo sozinho. Sabe quando você vai em um casamento, eles falam, até que a morte os separe, até que, tipo assim, eles têm que ficar juntos pela sua carne? Aqui eu sinto que Jó, ele não sentia mais isso na mulher dele, porque a mulher dele não estava falando contra Jó, estava falando contra Deus. E depois de tudo que ele passou, ela deveria estar do lado dele e não dessa maneira agir. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. É a segunda fala de Jó no segundo atentado de Satanás contra a vida dele, para provar que Jó seria uma pessoa errada, que Jó já estaria agindo por interesse para com Deus, porque se ele agisse de maneira boa com Deus, se ele seguisse os preceitos de Deus, ele receberia casa, primogênito, filhos, animais, ele receberia uma mulher para poder ficar ao lado dele. Mas se ele abrisse mão disso, ele largaria Deus ou ele continuaria? Jó ele fica firme e mostra que ele, mesmo perdendo, mesmo sentindo a dor na pele, mesmo tendo o perigo de morrer, ele escolhe ficar ao lado de Deus. Lastimável
a situação da mulher dele, porque ela teve um grande exemplo de fé. Ela pôde ver um homem que nem era israelita mostrar uma fé, uma força sobrenatural em uma situação tão estupenda como essa, tão difícil. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um de seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente com dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, lembrando, ele tinha raspado a cabeça, tinha rasgado a roupa, porque ele estava chorando, ele estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas ele ainda estava acreditando, ele ainda estava com fé. Mas lembrando, ele é um ser humano, ele tem emoções, aquilo que aconteceu com ele abalou ele de alguma maneira, mas a fé dele continuou em pé. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Bom, no capítulo 3, começa, do capítulo 3 até o 28, começa várias falas entre Jó e os seus amigos. Como é bastante extenso essa conversa, e bom, o tempo não vai permitir que eu fale tudo, eu vou resumir um pouco. Quem tiver interesse de ler, eu recomendo, é uma leitura muito interessante. Eu estava ouvindo alguns áudios sobre isso, ouvindo um pouco na internet, eu vi que isso aqui se encontraria como poesia judaica, antiga, alguma coisa nesse termo. Então, quando você lê alguma coisa e não entender, é porque é uma leitura antiga, tem algumas palavras complicadas, então é bom você ler isso com auxílio do dicionário. Mas, basicamente, do capítulo 3 ao capítulo 28, Jó e os amigos dele, vão ter um diálogo, uma conversa. Jó, ele começa no capítulo 3, vocês podem ver, ele começa amaldiçoando diante do seu nascimento. Essa situação aqui, eu não sei porque, mas eu tenho lembrança disso aqui. Ele fica muito, como posso falar, estressado, mas não com Deus, ele fica estressado com o dia do nascimento dele, porque se não tivesse nascido, ele não teria que passar por aquilo. Olha para você ver a situação de Jó, para não blasfemar contra Deus, ele não pode viver. É melhor que não tivesse nascido. É melhor eu não estar aqui do que falar mal do Altíssimo. E ele vai conversando com Bildade, com os amigos dele, e vai procurando uma maneira de entender o que Deus está fazendo, por que está permitindo que Jó sofra. Então, eu anotei aqui algumas coisas que podem ser boas para interpretar esses versículos. O argumento de Jó é que ele é inocente, ele não fez nada de errado. E a implicação dele, o que ele quer que as pessoas entendam, é que não é justo que ele sofra. Porque se a pessoa age de maneira correta, não é justo que essa pessoa receba a recompensa ao invés de maldição? Porque a ideia de Jó e dos amigos dele é que quando uma pessoa age de maneira correta, ela recebe a recompensa. Se a pessoa age de maneira errada, ela recebe a maldição. Ela recebe o pesar de Deus sobre a vida dela. E, bom, não parece errado. Exato. Não faz sentido Jó estar sofrendo, porque em que momento que ele plantou a árvore da destruição para que a vida dele fosse destruída daquela maneira? E a conclusão de Jó é que Deus, ou ele seria injusto, ou o plano de governo dele seria injusto. Já os amigos de Jó, eles dizem que Deus é justo. A implicação disso é que Deus governa sim de maneira justa.
ao contrário de Jó, ele governa-se de maneira justa. Então, o sofrimento de Jó seria justo, porque tudo que Deus faz é justo. Mas, então por que Jó estava recebendo tal aflição na vida dele? A conclusão deles é que Jó deve ter pecado, ou que alguém da família dele, o pai, a mãe, ou um descendente dele, ou um filho dele, talvez o primogênito tenha pecado contra Deus, e a oração que ele fez de madrugada não chegou a Deus. Será isso? Bom, vamos no capítulo 22, para a gente poder ter uma noção dessa acusação. Eu considero injusta, e vocês depois vão entender por quê. A gente não tem que ver muito para entender o objetivo dos amigos de Jó. Amém? Vocês encontraram? Amém. O capítulo 22 diz assim: o título é Elifaz acusa a Jó de grandes pecados. E o versículo 1 diz assim: então respondeu Elifaz, o Temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou Todo-Poderoso interessa em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu amor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despiste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura? E dizendo: que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Abóbada. Queres seguir a rotina antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Bom, eu poderia ler esse capítulo até o final, e eu recomendo que vocês leiam depois, para entender um pouco do que o final vai explicar sobre o que eles estão falando aqui agora. Bom, mas a história desse livro, ela inclui mais um personagem. Além de Jó, os filhos dele, os animais, a mulher, Satanás, Deus, os 3 amigos. O livro ele acrescenta mais um personagem, que também não é israelita. E você pode encontrar quando ele começa a conversar, após o capítulo 32. Assim, do capítulo 28 até chegar no 32, há um distanciamento. E há um motivo. Jó, ele continua a falar, mas agora sem a presença dos amigos. Porque agora ele está reclamando com Deus a situação de como ele está. E ele está falando, sempre repetindo: eu não fiz nada de errado, e isso que está acontecendo comigo, eu não mereço. Vou ler só um pouquinho do capítulo 32 para vocês entenderem a ideia de Eliú, tá, gente? Demorei para entender falar esse nome, mas vai dar certo. Eliú irado contra Jó e seus 3 amigos. Mas por que Eliú estaria
tão chateado. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao seu ter por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Uzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Quem é Eliú? Para mim, Eliú seria o contraponto. Não seria exatamente o meio termo, porque ele não tem uma opinião de Deus, assim como os outros. Semelhante aos amigos que estavam falando com Jó, ele não achava que o argumento bom seria que Jó era inocente. Na verdade, Deus é justo. Mesmo Jó sendo inocente, Deus continua sendo justo. A implicação dele não é que o sofrimento de Jó seria injusto, nem que Jó ele estaria recebendo aquilo ali por qualquer motivo, porque tudo tem motivo. Para ele, Deus governa de maneira justa, semelhante aos amigos. Mas qual que seria a diferença dele? É porque, na verdade, o objetivo dele não é criticar Jó, é ajudar Jó. É falar para ele, é esse o caminho que você tem que chegar para poder encontrar o que você está procurando. Porque enquanto ele gastasse tempo criticando a Jó, ele poderia perder tempo da vida dele, que já aparentemente não seria muito, afinal ele estava muito morto. O sofrimento pode ser um aviso para evitar o pecado e moldar o caráter. Bom, ele tinha essa ideia de que, na verdade, Deus ele teria mandado aquilo ali na vida de Jó para que Jó aprendesse alguma coisa, para que o caráter dele fosse mudado. E realmente foi mudado. Quem é Jó depois de tudo o que aconteceu e antes de tudo o que aconteceu? Eu gostaria de pedir que vocês abram no capítulo 29. Eu vou ler de maneira rápida para vocês entenderem quem era Jó antes de tudo ter acontecido. Capítulo 29. Eu vou ler um pouco para vocês entenderem. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Estou falando que isso aqui é poesia, né? Vocês estão vendo que ele vai falando de uma maneira que fica mais poética, fica bacana de você ler, por isso que eu recomendo você ler depois. Quando eu saía, versículo 7, para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, e os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. E eu poderia continuar, mas você vê, Jó ele está parecendo uma pessoa, não posso falar, humilde, ou ele é uma pessoa meio privilegiada? O que você consegue ver na questão do caráter dele? Quando ele chegava lá na cidade, para ele buscar alguma coisa para ele fazer, já havia um lugar para ele se sentar. Quando os moços viam ele, os moços se calavam, porque tinham que respeitar ele por ser mais velho. Jó ele tinha sim alguns privilégios. Lembrando que a gente leu no início, Jó ele era um dos maiores, se não o maior homem do Oriente, onde ele morava. E os amigos dele, e Eliú também, eles são pessoas espertas.
mesmo que eles tenham alguma interpretação errada, o raciocínio deles, em algum ponto, faz sentido. Mas, lembrando, quando Deus ele pede que você o adore, Ele não quer que você adore da maneira qualquer. Ele quer que você adore da maneira correta. Porque, eu já citei aqui, Abel e Caim. Uma situação de fazer uma oferta para Deus. Abel, ele fez o que Deus pediu. Ele fez um holocausto, pegou um animal, um dos melhores animais, um novilho, e sacrificou. Mas o que Caim fez? Do suor do trabalho dele, de tudo que ele fazia, ele pegou e fez uma oferta de manjares para Deus. E Deus não aceitou de Caim. Por quê? Porque ele havia mandado outra coisa. Não é que Caim ele era uma pessoa ruim, que Caim era uma pessoa horrível. Assim também com os amigos de Jó, eles não são pessoas horríveis. Nem Jó, por estar pensando daquela maneira, ele só está equivocado. E ele precisaria de uma correção, que na verdade não veria 100% de Eliú. Na verdade, o verdadeiro professor vai se revelar logo logo. Jó, nessa situação, ele estaria sim como Caim, mas ao contrário. Ele não seria como Caim 100%. Porque, na verdade, Caim ele não aceitou o que Deus fez, que foi repreender ele. Eu vou mostrar para vocês no livro de Jó uma situação em que a gente acha, nossa, mas ele é o protagonista. Na verdade, Jó estava passando por uma das maiores dificuldades da vida dele, e quem poderia o ajudar parecia que estavam atrapalhando. Vocês sabem quem é esse personagem? Quem é essa figura que agora a gente vai falar? Quem que é o tormento, teria o tormento para a vida de Jó? Deus. E Jó ele só precisava de uma coisa: ouvir da boca de Deus que o que estava acontecendo com ele era injusto, porque ele não aceitava de modo nenhum. Ele não fez nada de errado, porque ele falava toda vez: eu não fiz nada de errado. Mesmo ouvindo o que ele falou, mas o que eu tenho que mudar no meu caráter? O próprio Deus diz que ele é um homem honesto, justo, que anda nos caminhos. O que ele precisaria? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 40 do Jó. Vocês vão ver agora, Deus falando. Então, muita atenção. Isso aqui pode ser tanto para mim como para vocês. É uma coisa muito séria. Antes de ler, eu gostaria só de falar sobre o privilégio que Jó acabou tendo, que ele foi poder falar com Deus, né? Ele estava assim, não queria ouvir os amigos dele de jeito nenhum. E o Eliú para ele até tinha alguma razão, mas ele não era tão diferente dos amigos dele. Ele queria ouvir do próprio Deus as conclusões. Ele queria ouvir do próprio Todo-Poderoso uma resposta. Disse mais o Senhor a Jó, no versículo 1. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu gostaria de alguém que lesse essa parte para mim. Sou indigno. Como posso responder-te? Põe uma mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça?
Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus? E sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória, e vista-se da majestade e honra. Alguém está com uma versão um pouco diferente da dele? Porque a Pode. minha também é. Você poderia ler? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno, quem poderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor veio de mim e respondeu a Jó: Cinge agora os ombros, como ombros. Eu te perguntarei e me responderás: acaso anularás de fato meu juiz? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Mas, Não, na verdade eu gostaria que o jogo continuasse bem, mas eu acho que já basta para vocês entenderem o que Deus estava querendo propor a Jó. Na verdade, aquela coisa que estava acontecendo com ele, aquela situação horrível, que Jó, ele apelava que Deus estava errado, que ele era justo e que aquilo ali era injustiça. Eu só quero que vocês leiam o versículo 8. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Mesmo Jó, tendo toda a propriedade para falar, eu gostaria que vocês tentassem imaginar o tamanho de Deus. Agora coloquem Jó. Deus, ele tem o poder de usar os trovões, o poder de controlar a maré, de controlar o mar. Nós vimos Jesus no Novo Testamento, quando o mar parece todo bravo, todo mundo com medo, Deus estende a mão, ele fala e o mar calma. e antes disso aí, Deus faz 68 perguntas para ele. 68 perguntas, acaso Deus poderia fazer o que Deus faz, como Deus falando para ele, perguntando para ele: acaso você pode fazer o que eu faço? Eu fiz isso, porque eu Essa fala que o Joaquim apontou é bastante interessante, porque eu acabei não anotando, mas eu tinha lido isso aí também. Tem uma situação em que Deus pergunta, né? Aí, ó, capítulo 38, versículo 4, por favor. Outra pessoa para ler. Ô, Keliane, você que não leu ainda, por favor. Vai lá, Thiago. Onde estás tu quando eu lançava os fundamentais da terra? Dize-me se tens entendimento. Assim, eu sei que Jó, ele parece no livro todo ter a razão, que na verdade, sim, ele não fez nada de errado. Mas eu gostaria de trazer vocês a um pensamento um pouco maior. Quem seria Deus e quem seria Jó? Por que Deus faria tal coisa para depois se arrepender? Então, assim, Deus, ele fez os fundamentos da terra. Ele tem consciência de todas as coisas que ocorrem. Ele controla um planeta, ele controla outro. Ele tem a administração de todo o universo nas mãos dele. Mas será que apenas na situação de Jó Deus haveria de errar? Eu creio que não. Na verdade, eu creio que Deus nunca errou. Mas Deus, ele tem paciência com Jó, porque diferente dos amigos de Jó, Deus, ele é como um professor, ele vai explicando. Então, quando eu estava fazendo isso, você não estava lá. E eu fiz de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, mas você não sabe administrar o universo como eu. Eu fiz de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, você não sabe fazer isso. Você tem que entender que é muito complicado o que acontece fora do seu, como posso falar, do seu ponto de vista. Porque
eu gosto de pegar essa referência. Cada um tem uma maneira de ver tudo que existe. O Tiago não vê igual a Keliane e nem a Keliane vê igual o Joaquim. A Malu não vê igual o Diogo, nem o Diogo vê igual o Juan. A maneira como Deus vê o universo é totalmente diferente da maneira como Jó e os amigos dele veem o universo. Por isso que os amigos de Jó, o próprio Jó e Eliú têm opiniões diferentes, cada um sobre o mesmo Deus. Mas a única coisa que une eles é o fato deles saberem que esse Deus, além de ser único, ele é justo. O que une eles é essa questão. Por que se ele é justo, ele fez isso? Mas eu sinceramente queria responder essa pergunta. O livro ele não traz a total resposta. Mas, além disso, ele traz uma conclusão, um fechamento. Nós conseguimos ver que em todo o período do livro, Jó ele teve a oportunidade de escarnecer do nome de Deus, de blasfemar contra o nome de Deus, mas quando ele ia fazer alguma coisa de ruim, para no momento de falar, ele falava que na verdade era contra ele falava contra os amigos dele, mas contra Deus ele não estava disposto a proferir palavras de tipo assim, odeio o Senhor por causa disso, disso, aquilo e outro. Não, ele, Senhor, me mostra onde eu errei, Senhor, me mostra o que eu fiz errado. E ele tem, como posso dizer, grande crédito diante de Deus. A maneira como ele vai perguntar a Deus é diferenciada de outras pessoas. Aqui, nós temos pessoas que têm um bom tempo de igreja. Você já se lembra da parábola do publicano? Se não me engano, publicano e... Não é fariseu ele. Agora eu esqueci. Mas os dois fizeram uma oração a Deus. E a oração chegou a Deus as duas. Mas qual deles que recebeu a recompensa? Foi aquele que foi humilde na fala. Porque um deles era arrogante. E quando você vê o livro, você vai lendo, você vê que Jó poderia ter todo o privilégio no tempo antes, pré a sua situação ruim. Mas percorrendo o livro, você vai vendo que a emoção dele vai mudando. É como se ele estivesse feliz, depois triste, depois com raiva. Porque o que está acontecendo com ele está falando ele de uma maneira diferente. Mas mesmo assim ele quer continuar firme com Deus e entender o que está acontecendo Ele com ele. não ficou tempo nas reclamações. Ele reclamou com Deus. Ele se colocou na posição de que ele estava certo. Entretanto, ele continuou confiando em Deus. Eu acredito que Jó ele foi um dos únicos homens que conseguiu questionar a Deus da maneira correta, sem buscar engrandecer o nome dele. Não, mas eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor é que está errado. Eu acredito que Jó, na hora que ele estava escrevendo, ele estava falando: Senhor, me mostra o que eu errei. Eu não sei por que eu estou recebendo isso. A minha mulher ela pediu para amaldiçoar ao Senhor e morrer, por causa que ela parecia doida. E, bom, vamos ler o capítulo 42 para finalizar. Aí vem a conclusão, é bonita, né? Exato. Uma das melhores partes desse A livro. confissão deles Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a frase mais bonita. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bom, a gente poderia esperar que Deus ele fosse dar, como posso falar, parabéns para todo mundo, né? Muito obrigado por vocês terem
injustiçado, mas na verdade não, ele vai ser honesto, ele vai ser justo e ele vai reconhecer a situação da maneira complicada como ela é. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó estava sendo humilde e sincero. Teve momentos em que Jó falou coisas erradas de Deus, falou que Deus estava errado, mas Jó ele estava sendo sincero, ele não estava mentindo no coração dele. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Então eles foram perdoados. Deus restaura a prosperidade de Jó. Bom, tudo aquilo aconteceu de maneira errada. Tipo, o que eles falaram era de maneira errada de Deus. Eles disseram que Jó estava errado, que Jó tinha pecado, mas Jó não fez isso. E Jó ele já tinha aprendido a lição. Eles continuavam falando aquilo na cabeça de Jó. O que Deus ele vai revelar para eles? Quem estava com a conclusão mais perto da verdade? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu o dobro de tudo que antes possuía. Antes vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Lembrando que ele tinha filhos e filhos antes, Deus ele está lhe devolvendo, mostrando. Aqui está um presente bastante generoso. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Quezia, e o da terceira Queriaput. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Lembrando, Jó ele já estava velho. Quando Jó ele andava, na praça e tinha algum lugar para sentar, eles davam espaço para ele. Quando ele ia falar, todos se calavam, porque ele era velho, ele já era velho. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de vidas. Eu acho que a conclusão desse livro é uma coisa maravilhosa. E semelhante ao que Jó falou, essa frase que Jó disse, que antes ele só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, é uma coisa para você absorver, é uma coisa para você levar para você. Quando você for falar com Deus, siga o exemplo de Jó. Lembre-se da maneira como ele foi, com humildade. Ele não era dono de nenhuma verdade, quem é dono da verdade é Deus. Mas ele queria descobrir de maneira humilde. Bom, vamos fazer uma oração. O tempo já está bastante passado. Eu convido vocês a ficarem de joelhos e com a sua reverência vamos falar. A parte
parte da oração, ela não foi gravada, né? Provavelmente quem estava gravando cortou. Não era eu estava lá na frente, né? Eu não sabia que não tinha. Então, assim, muito obrigado por ter assistido. Deixe seu comentário, fala o que você achou. Se você curtiu, deixe seu like. Se você tem alguma crítica construtiva que vai ser positiva para minha vida, por favor, deixe aí embaixo. E se inscreva para apoiar o canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!